Salve, salve rapaziada! Novamente estamos aqui para apresentar o terceiro episódio do podcast da Guerrilha. E, infelizmente, ela chegou cedo. A primeira derrota em que a gente vai estar cobrindo aqui, esperava que pelo menos a gente ia apresentar mais uns 5 empates, sei lá. E a derrota chegou e hoje eu estou aqui com o Marcos, o falador de bosta de sempre. Você vai dar um oi aí, Marcos, para a rapaziada, enfim, você sabe se apresentar, né? Oi rapaziada, e aí, como é que vocês estão? E eu perdi tudo nos mais uns 5 empates, tipo, muito provável mesmo que seria isso. Então, a gente também está aqui com o que se acha Lúcio do Aleph. E aí, Aleph, como é que você tá? Dá um oi pra rapaziada. Fala galera, Aleph aqui. E quem ouviu o outro podcast conseguiu constatar como eu simplesmente não erro. Eu sou inerrável, é impressionante isso. E a gente também está aqui com o Careca do grupo. Calvo. Presente. E Calvo e Gordo, né? E aí, Felipe, como é que você tá? Olá, rapaziada, satisfação mais uma vez colar com vocês. Só dar um recado aí, vai passar imagens de uma gameplay, a gente jogando na Twitch. Todo dia a gente tá lá. Essa imagem que vai passar aí no fundo, no YouTube, é a gente jogando, tá? Pode continuar. E hoje a gente está com a presença extra aqui, que é basicamente o nosso produtor do nosso podcast, o cara que está sempre dando aquela força. Hoje a gente decidiu que vai contar com ele aqui. Ele não tá muito a par do que a gente faz por aqui, mas ele vai estar ajudando a gente aí. Dá um oi aí, Matheus. Se apresenta para a rapaziada aí, que é a sua primeira participação e pode ficar à vontade. Fala galera, pra quem tá escutando, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Matheus, o pessoal que faz uns memes aí na panelinha, na guerrilha, no WhatsApp. Esse sou eu. Melhores memes, só tem isso pra falar. O cara tá aí com a gente desde final de 2020, meados lá. O cara já tá com a gente há muito tempo. Enfim, é isso, rapaziada. Hoje a gente tá aqui, como eu disse no começo, infelizmente, para cobrir a primeira derrota da equipe, desde que o nosso podcast foi criado. A gente está no terceiro episódio e, enfim, temos que cobrir uma derrota. O que você tem para falar, Marcos, sobre esse jogo, que infelizmente o time foi muito, mexido. Não sei se esse time já tinha jogado junto antes, muito provável que não. O time foi sem atacante. O que tu tem para dizer? Comentar sobre o jogo, sobre como São Paulo foi, como ele entrou. Bom, hoje tem bastante coisa pra falar, né? Vou tentar aqui ser o mais sucinto possível. Mas é assim, primeiro eu queria destacar por que o Éder não jogou. Porque eu penso assim, se o Éder não tá disponível, né, se ele não tá pronto, né, digamos assim, que o Rogério não confia nele pra jogar um jogo assim, que entrou um monte de menino da base, então pra que o Éder tá no elenco, né? Começaria levantando essa questão, porque o Rogério jogou com alguns jogadores fora de posição, mas é assim, não tinha o que fazer, né? Eu não achava ali como ele poderia mudar esse time, poupando o tanto de jogadores que ele poupou, sem escalar alguns jogadores fora de posição. A única coisa que eu achei estranho foi realmente o Rodriguinho entrou jogando numa posição que acho que eu nunca tinha visto ele jogar, nem na base eu não lembro dele fazer isso, jogando de costas basicamente pro meio campo do São Paulo. Achei estranho, acho que poderia ter entrado com o Éder talvez, né? Não acho que não seria uma coisa assim muito absurda. O Moreira foi pro lado esquerdo, né? Apesar de que talvez algumas pessoas não saibam, mas o Moreira fazia também esse lado, tá? Na base jogava às vezes pelo lado esquerdo, mas obviamente ele fica mais desconfortável nessa posição. De resto, eu achei que o Rogério fez o possível. Acho que não tinha muito o que ele fazer visando poupar tantos jogadores quanto ele poupou, né? A gente viu que o Wellington não jogou, o Caleri não jogou, o Luciano não jogou, o Gabriel Neves não jogou, Diego Costa não jogou, o Igor Vinícius não jogou, né? Alguns acabaram entrando no decorrer do jogo, mas assim, eu acho que o Rogério fez o que podia. E destacar também um pouco o erro, né, do Felipe Alves, assim,
falar já pro pessoal dar uma acostumada, porque isso vai acontecer, acho, bastante vezes, de não que ele erre assim, sempre, mas assim, de passar sufoco, de passar nervoso, igual a gente passava naquela saidinha do Diniz. Ele é isso, gente. Ele é isso. A gente não pode esperar partidas incríveis e que ele seja assim tão seguro igual um Neuer atrás. Ele é isso, ele tá sujeito a fazer isso, pelo jeito que ele joga. E o São Paulo foi buscar um goleiro com essas características de ter uma saída de bola diferenciada, de basicamente articular o jogo ali junto com os zagueiros. É isso, a gente tá sujeito a isso, então não tem como fugir. Sobre o jogo, eu acho que é isso que eu gostaria de destacar. Depois a gente vai falar aí mais sobre os assuntos, porque tem bastante coisa. Tem o pré-jogo contra o Ceará também, que a gente vai fazer. Passo aí pro próximo que vai comentar. Aí, deixa eu só te pedir uma complementação, porque no episódio 2 a gente comentou que de que maneira o Atlético entrar pro jogo. E eu falei que ia com força máxima, vocês disseram que não era para tanto. E acabou que o time foi bem forte para esse confronto. Tu acha que, diante disso, se eu não me engano, o Atlético iniciou o jogo com 7 titulares e o São Paulo não tinha quase nenhum. Tu acha que, diante disso, o São Paulo se comportou bem durante a partida, ou Marcos? Olha, eu acho assim que por um time que joga a primeira vez junto, né? Você tem o Galopo aí que fez o quê? 2 treinos com o time, né? 2 treinos completos, e viajou jogando no gramado sintético, né, fora de casa, com um time totalmente desconhecido, um time totalmente desfigurado, que era esse time do São Paulo. Eu acho que assim que saiu dentro do esperado, né? Até uma derrota com o time titular, lógico que a gente vê assim o contexto do jogo, a gente vê que o time jogou mal. Tudo bem, o time jogou mal, mas uma derrota na Arena da Baixada não é o fim do mundo, né? Até com o time titular poderia acontecer. O time do Atlético hoje briga em 3 frentes, briga bem, né? Tem tido aí uma consistência considerável depois que o Filipão assumiu. Tem um investimento considerável também, né? A gente não pode esquecer disso. E jogando contra o time do São Paulo, assim, muito abaixo. Então eu acho que 1-0 não é nada de espetacular, assim, nada para se lamentar tanto. E a gente tem que fazer escolhas, né? A gente não, como o Rogério mesmo diz, a gente não passou da Católica agora para rifar contra o Ceará, que é um time muito forte, né? Principalmente fisicamente. A gente não passou do Palmeiras para rifar a Copa do Brasil. A gente tem que ir lidando com o que tem agora, né? É melhor perder um jogo aqui do que perder, por exemplo, um jogador por 6 semanas, né, por lesão. Então eu acho que sim, só o time comportou dentro do esperado, jogou mal, mas assim, não é nenhuma para abrir nenhuma temporada de caixas bruxas, não. Então, agora é hora de ouvir a opinião dele, que se acha lúcido. E aí, Aleph, o que tu tem para comentar sobre o jogo, de modo geral, o início, forma que o Atlético se comportou? O microfone é seu, amigo. Eu não me acho, eu tenho certeza disso. Existe essa diferença. E quem ouviu o último podcast percebeu isso, como eu fui claro, lúcido e direto. Tanto quanto o time do São Paulo, que eu falei que é basicamente com um time C, tanto quanto o resultado. Falei que o jogo seria mais feio do que encoxar a avó no tanque, que ia ser um jogo pegado, truncado, e ia ser 1-0 pro Atlético. Como o Marcos falou, realmente não é momento para sair fazendo uma caça às bruxas. O São Paulo estava basicamente com um time C. Um time se comportou até bem, mesmo que fosse com o titular, um resultado mais um empate, o 12º empate no campeonato com 19 rodadas, seria até entendível, porque o São Paulo tem um sério problema em ir para a Arena. Depois que venceu a primeira vez, exorcizou esse mal, mas de qualquer forma, eles estavam jogando em casa, tinham 7 titulares, 2 que entravam frequentemente. De titular só não tinha o Pedro Henrique, o zagueiro, e o Terans, com exceção a eles. Praticamente todo o resto do time era titular.
Tem o Vitor Roque, um garoto que joga muito e causou muita dor de cabeça pro time de São Paulo. Então, assim, foi um resultado obviamente negativo, que a gente tem que lamentar, mas não é terra arrasada. O São Paulo tem um foco nas duas Copas, então estamos bem. Acho importante destacar isso. O Moreira jogou realmente perdido do lado esquerdo, porque ele não está habituado, apesar de fazer aquela posição, ele estava muito perdido, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, ele acabou indo até bem, foi um dos poucos jogadores de São Paulo que conseguiu se salvar. O Felipe Alves fez uma estreia até boa, apesar do pênalti bobo. Esse é o perigo do goleiro jogar com o pé, porque em um momento ele pode acabar fazendo um lançamento espetacular, como o Jandrei faz, como o Volpe fez, como o Felipe Alves tem a capacidade de fazer, mas quando dá ruim, dá ruim. Não, é muito 8-80. Então, assim, acho que tem que lamentar. É uma derrota, são menos 3 pontos. Se tivesse voltado com o empate lá, por incrível que pareça, não seria tão ruim assim o resultado, mas para classificação sim. Porém, acho que é bola para frente. São Paulo tem outras prioridades no momento. Hoje, por mais que o time não queira se afastar do G6, já está se afastando. Então, já que vai focar nas Copas, que foque, preste atenção e se mantenha, porque um jogo ruim pode custar o futuro. Tá desanimado hoje, mano? Falando meio triste. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Então, rapaziada, se você está vendo esse vídeo no YouTube, então você está acompanhando a gameplay de fundo. E essa gameplay ela é feita na Twitch do canal. E ela é comandada pelo nosso Gordo Careca, que está aqui presente no podcast. Eu já vou autorizar ele a abrir o microfone dele, eu só quero pedir para que ele deixe o link para a rapaziada seguir. E é isso, Felipe, já que tu foi analista apenas do primeiro tempo, que não pôde acompanhar o segundo, o que tu tem para comentar sobre? Cara, eu vou ser bem breve aqui, né? Pra não tomar muito tempo também, pra gente já entrar em outros assuntos. Cara, é isso. Eu já ligo outro alerta, mano. É preocupante. A gente tá muito mais perto da zona do rebaixamento do que, cara, do que do lado de cima. Infelizmente, essa é a realidade. A gente já pega o Flamengo domingo, mesmo tendo esse jogo aí, cara, que se não der o resultado que a gente espera no próximo jogo, o time vai vir pra baixo, velho. Então, mano, pra mim é preocupante, cara. Eu já vejo de outra maneira. E, intancavelmente, o Rogério entra sem atacante num jogo desse, chamando o time dos caras pra cima, mano. Não dá pra entender, cara, de verdade. Como o cara é exatamente, velho. O cara tem 3 atacantes, um que nem joga e o cara nem usa esse cara que não joga, mano. Tipo, pra mim, não faz sentido, cara. O primeiro tempo que eu vi também que o Felipe Alves foi bem seguro e tal. Gostei dele. Eu acho que tá mais pronto que o Couto, pela idade, né, também não tem nem como, o cara é muito rodado. Cara, e é isso basicamente. Segundo tempo eu vi os melhores momentos ali, São Paulo perdeu umas chances claras também que dava pra empatar, cara, mas devia pelo menos chegar com empate, cara. Acho que essa derrota foi bem preocupante, não podia ter perdido não, cara. Acho que pra mim, mesmo sendo na Arena da Baixada, o time do Felipão, cara, tudo bem que eu falei que ia ser 3-0, né, mas pelo jogo que foi, cara, não devia, cara. E a gente tá. Eu acho que já estamos com um passo pra estar com a corda no pescoço já. Tem que ficar esperto, é isso. Eu acho mais ou menos, Felipe, porque a gente tá a 7 do G6, mais a 6 do Z4. Então, obviamente tem que ficar com a luz de alerta ligada, porque o plano do São Paulo é tentar a classificação para Libertadores pelo Brasileiro, que pode acabar aumentando de G6 até para G8. Mas acho que também não é para tanto assim, sabe? Eu acho que a partir de agora essa luz de alerta tem que ficar ligada, porque a gente tem uma sequência muito complicada. A questão atualmente no Campeonato Brasileiro não é nem 7 pontos do G6 e 6 pontos do Z4. É que o campeonato em si, essa temporada está bem disputado aí. Sobre o final do jogo, eu acredito que dava para ter empatado se o Rodrigo Nestor não tivesse enfiado 2 escanteios na bunda, porque
Você tem 2 escanteios no final do jogo e cobrar ele curto, velho. Fiquei muito bravo. Um deles ainda foi curto dentro da área. Bola rasteira, no caso, né? Porque não foi curto, foi dentro da área. E São Paulo perdeu 2 postos importantes por causa dele. Não E aí? fala do De Bruyne de Cotia, não, viu? Tem uma pergunta aí pra todo mundo, até pro. Não sei se o Matheus. Eu acho que ele não deve ter acompanhado e tal, que ele falou pra mim, mas pro Marcos tudo. Galopo, que é a nossa maior contratação da janela agora. O que vocês acharam do jogo dele, cara? Pode falar aí. Rapaz, Tava mutado o microfone. Eu acho o seguinte, é muito pouco tempo para avaliar, né? Primeiro você bota o cara com 15 minutos contra o América, ok. Depois você bota ele no jogo que assim, nem o time dos jogadores que já estavam no São Paulo estava acostumado a jogar com aquele time. Quanto mais o Galopo que chegou agora, né? Então eu acho muito pouco, mas assim, é um jogador que te dá alternativas, né? Digamos assim. Quando ele pega a bola, ele já tenta um passe na vertical, uma enfiada de bola. Ele tenta coisas diferentes. Eu acho que assim vai ser muito útil para o São Paulo, sim, no decorrer da temporada. E esperar mais um pouco, né? Ainda muito cedo pra gente falar alguma coisa. É isso, Aleph, tem alguma coisa aí pra complementar? É cedo, mano. Cedo, bem cedo. O cara tem pouco tempo. Ele foi um dos poucos que conseguiu alguma coisa durante o jogo. Ele ainda conseguiu 2 cabeçadas. Ele ainda tentou criar alguma jogada. Quando ele tentou, ele conseguiu fazer pouca coisa. Porque também acho que algumas coisas precisam ser ponderadas. Ele estreia a primeira vez com o time C do São Paulo, na Arena da Baixada, que é um campo complicado pra gente historicamente, com muitos garotos, porque assim, se você tirar o Nicão, ele e o Felipe Alves, sobra só o Miranda de mais experiente. Essa era basicamente toda garotada, sabe? Grama sintética também. Então, o sintético também, porque isso afeta, é diferente quando você está habituado a jogar de uma forma, você vai pro sintético, isso muda. Então, assim, acho que é cedo para poder condenar o cara. A gente viu que futebol tem, potencial tem, então tem que ter calma. O cara pode jogar. E nesse contexto a gente acaba concordando com a postagem do Marcos, né? Que ele publicou lá no grupo. Não sei, tenho certeza agora se foi ele, mas acho que sim, que publicou lá no grupo que o Rogério ele coloca o cara numa fogueira jogando só com pedreiro. Aí o cara atua mal, tipo assim, de modo geral, sendo que ele tá se esforçando. Aí depois o Rogério joga ele num time bom, aí ele joga bem. O Rogério fica conhecido como Salvador da Pátria. É o Gabriel que postou, não foi eu não. Mano, muita gente, tipo, eu vi as postagens lá no grupo e tal, muita gente já queimando o cara, falando que foi enganado. Eu não concordo com isso. O que acontece? Desculpa, se tu tem opinião com um cara num jogo, você é burro. Não, E no Olha, jogo que o cara jogou no dessa vez não é nem pra você, Marcos. Dessa vez não é nem pra você. Matheus quer comentar, deixa ele falar pela primeira vez. Então, primeira- sobre o Galopo, eu vi que ele é um jogador de bom passe. Ele vai pra cima, é um bom armador, se você for parar pra pensar. Até tem nos primeiros toques na bola ali, ele jogando uma jogadinha diagonal do lado direito. Show de bola também. Mas acho que falta um pouco mais de amadurecimento ainda pro time, um entrosamento, como geral tá falando aí, sabe? Um pouco mais de rotação também no time, né? Eu acho É o que time C, mano. É o time C, não tem muito o que fazer, não tem muito o que cobrar. Não era Mas nem eu só- reserva, era eu só garotada. comentei sobre a torcida, né, mano? É muito chato esses caras que fica cobrando assim. O maluco mal ele chegou, os caras encheram o saco pra trazer ele, ficaram fazendo campanha. Eu até fui contra, porque eu achava ele muito caro. Agora que o cara tá aí, deixa o cara, mano. Deixa o cara amadurecer 5 jogos, 6 jogos, sei lá.
Cara, é que nem essa aí, eu não sei se já tá confirmado ou não aquele atacante. Qual que é o atacante novo que tá vindo mesmo? Nahuel Bustos. Então, eu vi alguns lances dele, né? Tecnicamente, eu não achei ele um cara que, tipo assim, vai ser o Salvador, vai ser o Messias que não Galopo, sabe? Vai ser mais um cara ali pra caso o Caleri se canse, ele entra ali. Ou pode, tipo, como o Luciano se lesiona muito, sabe? Ele pode fazer uma jogada junto com o Caleri. Só que eu posso até queimar minha língua, mas eu acho que esse cara aí não vai agregar muito não, eu acho. Questão do Galopo, pô, além de ter sido pouco tempo de treino, é que ele ainda não foi escalado num time que tem o que ele precisa também, tipo, porque se um time que não se completa, o São Paulo ainda que não foi fixo, porque ele, além dele ter chegado agora, ele ainda não teve a oportunidade de jogar com o time que ele vai jogar, entendeu? Por isso que eu acredito que agora ainda não é o momento para dizer se ele tá bem ou se ele tá mal, porque a gente viu já o que ele tem para oferecer, mas a gente não pode cobrar que não tá dando resultado. Eu vou. Sim, só pra deixar claro, não fui eu que postei isso, foi o Gabriel, tá? O outro ADM do grupo. Mas sim, eu concordo que não é a hora de queimar o cara, né? Com certeza, concordo com o Aleph nisso aí. Não fui eu que postei isso, também não vou reclamar do cara agora, porque tá muito cedo. E vou levantar outra questão aqui, bem rápida. Eu acho que o Galopo não vai jogar contra o Ceará, tá? Eu acho que, não sei se o Rogério escalaria ele titular o jogo inteiro, né? Jogou 90 minutos, se eu não me engano, pra jogar contra o Ceará. Não sei. Eu tô com essa dúvida aí de que time que o Rogério vai levar contra o Ceará, e eu não sei se o Galopo tá titular, eu acho que não. Eu acho que vai ser o time de sempre. Nestor, Igor Gomes, Luciano e Caleri. Volância vai ser o Gabriel Neves. E a zaga de sempre, né, mano? Com os laterais, né? Que é o me prova que vai com o Wellington e. O Wellington que é o outro mesmo? O Igor Vinícius. Isso. Eu acho também que vai ser o mesmo time contra o Palmeiras. Acho que vai entrar exatamente assim. Vai ser certeza. Diego Um Costa time contra o Palmeiras, só que com o Luciano, né? Com o Palmeiras do segundo jogo. Porque o Patrick, de qualquer forma, ficou 2 semanas fora, então não tem como envolver o cara no primeiro tempo. Então acho que é isso. Não tem muito mistério, não tem o que tentar. Acho que nem faria sentido colocar o Galopo como titular agora. Ele com certeza vai entrar no segundo tempo, até para poder dar um dinamismo, mais velocidade, mais criatividade, ainda mais, por exemplo, quando o Caleri já tá aos 30 do segundo tempo, que ele tá cansado, mas ainda vê vontade nele. Um passe mais qualificado do Galopo já facilita o trabalho dele. É isso, ó, também tem uma outra informação aqui que eu vi no GE, né? Que fala que o Reinaldo, Luan, Alisson, Patrick voltaram atividades no gramado. Então, pode ser uma boa notícia, não para agora, mas talvez para domingo, né? Só para complementar aí. Pode ser que contribua mais para frente. É uma boa. Sim, é o que eu disse. Vai agregar muito mais do que domingo. Eles estão sem ritmo, então colocar num jogo decisivo pode ser perigoso. E domingo também a gente tem um jogo assim, dificílimo contra o Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo não vai inteiro, mas a questão é a seguinte, gente, o Flamengo não vai inteiro, mas quem que é os reservas do Flamengo? Vidal, né? Daí é difícil, né, cara? O time dos caras, putz, os caras tem quase 3 times que dá pra ser pro Dorival colocar em campo. Então assim, também se a gente conseguir um resultado ruim no domingo, lógico que a gente tem que buscar a vitória sempre, mas assim, não é para se desesperar. Por quê? Porque é o que eu tava pensando agora. Eu tava pensando agora há pouco. Não adianta a gente fazer uma caça às bruxas agora, porque a jornada do São Paulo basicamente acaba dia 10 já. Então a gente tem 9 dias para saber o que o São Paulo quer para a temporada e o que o São Paulo vai buscar para a temporada. Por quê? Porque o dia 10/8 é o segundo jogo da Sul-Americana, que vai decidir se o time continua brigando em 3 frentes ou não. Então agora o que a gente tem que fazer é basicamente apoiar o time, porque agora a gente só tem 9 dias para isso. Então agora não é hora da gente sair e querendo que o time jogue com o time titular. Agora não é hora disso. Agora é hora realmente da gente colocar os melhores jogadores que a gente tem para disputar esses 2 jogos contra o Ceará. Eu acho que é isso. Marcos, tá funilando, né? Se você for para pensar assim. E é fato, cara.
todo torcedor chega ali e só, putz, cara, dá aquele friozinho na barriga. Não é que antigamente você fala, não, o São Paulo vai passar, sabe? Não tem mais esse tom leve, sabe? Fica sempre esse clima pesado. Putz, será que a gente vai passar? Será que a gente não vai? O que a gente vai fazer amanhã, sabe? Acho que fica meio que assim no CT, no time inteiro. Eu acho que o time que ele vai ir domingo vai depender muito do resultado também de quarta, viu, cara? Só isso. Pode falar, Alisson. Com Então, certeza, depende muito disso. Oi, deixa eu levantar uma pergunta aqui pra vocês, já que vocês estão comentando agora sobre o brasileiro, onde o São Paulo pode chegar, mais próximo do G4 ou da zona. Numa temporada que o São Paulo, por exemplo, chegue à semifinal da Copa do Brasil, ganhe uma Sul-Americana e termina no G8, vocês consideram essa temporada ruim? Não, uma Não. temporada de glória, né? Não, tá bom demais. Já foi bem. Pro que o time tá apresentando. O que a gente esperava no começo da temporada? É só a gente olhar isso. Quando a gente assistiu os jogos no Paulista, a gente esperava, putz, esse time vai brigar pra não cair de novo. E não é o que tá acontecendo até agora. O time eliminou o melhor time do país na Copa do Brasil. Vale por você. O único porque time a tá não bater adianta de não. frente. O único time a bater de frente com o Palmeiras é o São Paulo. Eu já ia falo comentar isso desde sobre o Paulista, tá bom? Eu já ia comentar sobre isso, Matheus. Eu acredito que do sorteio das quartas, acho que o São Paulo era o único capaz de eliminar o Palmeiras. Acho que o único que pesava a rivalidade, tipo assim, acho que o Flamengo nem o Atlético daria conta de eliminar o Palmeiras. Cara, e pesa até hoje. O Abel fala até hoje. Todo palmeirense fala ainda do jogo. Todo mundo. O São Paulo é a pedra no sapato do palmeirense. Até hoje. Não tem como, cara, não tem como você não olhar para esse jogo e ver como o que o São Paulo fez foi tipo, ninguém acredita, eu mesmo não acreditei que o São Paulo ganhou aquele jogo. Não ganhou, classificou no caso, né? Eu acho que eu sou contra ele estar chorando sobre aquele jogo até hoje, mas é compreensível, entendeu? E é como falaram, o Rogério Ceni falou, não tem como a gente ter classificado e abandonar, mas não precisa nem ter G8, porque se você olhar historicamente, em 2005, que a gente ganhou a Libertadores e o Mundial de Clubes, o Brasileirão já era de pontos corridos e a gente terminou em 15º, entendeu? Então acho que historicamente falando não é, e foi o maior ano de glórias do século XXI. Então não é algo a se preocupar tanto. Pelo menos eu acho que não. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa já pra gente seguir em frente, porque ainda temos... Deixa eu levantar um ponto aqui, vai. Entre a Sul-Americana ou a Copa do Brasil, qual que vocês preferem? Hein, ô Marcos? Copa do Brasil. De ganhar a Copa do Brasil, né? Até porque é um título historicamente que a gente não tem, etc. É teoricamente mais difícil. Assim, né? A gente tem, por exemplo, aí Flamengo brigando, Atlético Paranaense, né? Corinthians, Fluminense. Então a gente que quando o Flamengo seja eliminado, acho que o São Paulo tiver já com os reforços, eu não sei se vai poder jogar. Quem quiser. Vai sim. Não. Vai sim. Eu não sei Na semifinal pode se inscrever? Eu não sei quantos na Ruels, mas se eu não me engano abre agora na semi de novo as inscrições. Ah, beleza. Se abrir, então ótimo. Não lembro se abre na semi. Eu acho que a Sula abre na semi. Não sei se a Copa do Brasil abre. Acho que a Copa do Brasil, acho que a gente vai ter que continuar com esse time, hein? Depois a gente pode confirmar essa informação. Mas eu acho que não pode, não. Então, acredito que, caso possa, quem quiser pesquisar aí, acho que dá. Enfim, acho que a gente pega o favoritismo da competição, porque e a gente vai ter a responsabilidade de ganhar. Agora, quem quiser complementar aí, quiser falar alguma coisa. Olha, eu acho assim que os reforços chegando vai dar um alívio pra gente no brasileiro, tá? Lógico que assim, você pode escrever jogadores na Sul-Americana, ótimo, mas assim, o que o São Paulo precisa hoje é ter um time alternativo que possa ganhar jogos no Campeonato Brasileiro. Essa é a questão. Porque você olha para os outros times que estão brigando em mais frentes, né? Olha que tem time até que está brigando em mais frentes, assim, o Atlético Goianiense, por exemplo, que tá
digamos assim, jogando tudo e arriscando muito, né? Arriscando muito mais que o São Paulo, porque realmente se a gente não tem elenco para jogar 3 competições, imagina o Atlético Goianiense. Então eu acho assim que os reforços que chegarem vão ser úteis muito pro Campeonato Brasileiro, pra gente poder alternar times que sejam competitivos no Campeonato Brasileiro. E como eu disse mais uma vez, a jornada do São Paulo se decide no dia 10. Então agora o que a gente tem que focar no Ceará nos 2 jogos. Por enquanto. Quando a gente passar do dia 10, aí sim a gente vai ter uma definição. Poxa, o que a gente vai fazer? Né? Porque agora a gente passou mais uma fase na Sula. E agora não é hora da gente dar um foco ainda mais especial para essa competição? Acabei de confirmar aqui, não se pode se inscrever depois das quartas de final. Ia falar isso, as inscrições acabaram no dia 26 de julho. É o que eu pensei. Depois disso não pode. Só na Sula mesmo que a gente vai poder. Na Sula e no Brasileiro. Isso, Sula e Brasil. E eu disse no outro podcast, inclusive, que isso é bom, de certa forma. Porque a gente tendo alternativas, a gente pode mesclar os times. Né? A gente não tendo alternativas, a gente tem que jogar, fazer esse jogo que a gente fez contra o Atlético aí, entendeu? Colocando o Rodriguinho do lado do Nicão, colocando o Moreira do lado esquerdo, né? A gente tá sujeito a isso, a essas invenções aí pra não lesionar jogador. É isso, bora pro pré-jogo então. É bom quem quiser comentar sobre Felipe Alves, ou se já ficou muito... O que tinha que para falar já foi falado, porque a gente comentou até, mas quem quiser dar um ênfase sobre a atuação dele, ou não, pode falar. Uma curiosidade besta, cara. O Jandrei, quando ele estreou, ele pegou um pênalti. E também o Felipe Alves, quando ele estreou, ele pegou um pênalti. Você viu? É bem cabuloso isso. E o Thiago não foi... Ele pegava muito pênalti, cara, saudades. Sim, com certeza. O São Paulo ele vem de um histórico muito positivo com os goleiros. O próprio Thiago Couto não foi na estreia, mas também pegou um pênalti. Exatamente. Isso, o Morumbi, o São Paulo vem de 7 cobranças contra e 7 sem entrar. Os goleiros do São Paulo pegaram 4 e 3 foram para fora. E entre esses goleiros inclui-se tanto o Volpe quanto o Jandrei e o Couto também. Se eu não me engano, na época do Volpe, o Volpe ele chegou a ficar 14 pênaltis sem entrar a bola. Então, a gente talvez depois que os campeonatos acabarem, a gente pode entrar nesses assuntos assim, essas polêmicas vazias, que eu ainda acho que o Volpe ainda foi um pouco injustiçado nessa história. Mas vamos deixar isso pro futuro. Concordo, mas é isso, pro futuro. Hora do pré-jogo, o que vocês esperam pro confronto com o Ceará? Se vai ser outro jogo muito estudado, se o Rogério Ceni vai entrar, se é hora de ir com força máxima, com o que tem, é óbvio, se já está na hora de começar a criar corpo para os jogadores que estão voltando de lesão. E aí, o que vocês têm para dizer, Marcos? Se quiser começar, o microfone já é seu. Bom, eu acho assim que esse vai ser um jogo mais difícil do que contra o América. Eu acho que isso para mim tá bem claro. Contra o América a gente já sofreu um pouco, porque os caras vieram com o propósito e saíram com o propósito, que era, se a gente não conseguir empatar, a gente vai perder de menos gols possíveis. E eles levaram isso para a Independência. A gente vai ter que jogar bola lá para passar. E o Ceará é melhor que o América, e eu acho que eles vão pensar o seguinte, olha, a gente pode empatar ou a gente pode ganhar por um golzinho. Eu não acho que o Ceará vai pro Morumbi para se defender 90 minutos. Tudo bem que pode ir com uma postura mais defensiva. Ok. Não é um escândalo, né? Um time jogar defensivamente dentro do Morumbi. O São Paulo dentro do Morumbi tem uma força, né? A gente não pode negar isso. Então eles vão buscar isso. Talvez um contra-ataque. Tem jogadores de muita velocidade. O São Paulo não tem. Né? Esse é um ponto. O jogo do São Paulo é um jogo de construção. Começa desde lá da zaga. Muita gente, porque o Léo Pelé é titular. Por isso, gente. O Pelé é titular por isso. Porque ele tem um bom passe e uma saída de bola diferenciada ali do lado esquerdo do campo. Então o São Paulo é um time que constrói desde trás.
né? Não tem jogadores de velocidade que possam, num contra-ataque, decidir o jogo, né? Tirando o Wellington e o Igor Vinícius, por exemplo, que estão jogando como alas, assim, a gente não tem outros jogadores velozes que podem decidir o jogo dessa forma. Então, o Ceará vai com esse propósito, né? Uma bola, talvez, um contra-ataque, né? Se não der para ganhar, um empate. Eu acho que o Ceará vai buscar isso e o São Paulo vai entrar com força máxima dentro das características que tem e dentro dos jogadores que tem disponíveis. E pro jogo já tem incríveis 45 mil ingressos vendidos, então realmente esse é o jogo pro São Paulo fazer a festa, não só na arquibancada, isso também dentro de campo. Sim, concordo. Vou dar um dado aqui bem rapidinho. Os cinco ou seis últimos jogos do São Paulo contra o Ceará, todos empate, todos sem exceção. E empate com gol ainda, tipo, teve 5-1-1 e esse último aí que foi no Brasileirão 2-2, cara. Então, Sim. tipo, é jogo louco, tá ligado? Pra vocês verem como é um jogo truncado, um jogo historicamente é difícil ganhar do Ceará. Não é tão simples assim igual a gente tá pensando. E eu acho que o Rogério vai com uma escalação muito parecida, se não for a mesma que entrou contra o Palmeiras, né? Tirando o Patrick. Eu acho que ele não vai entrar com o Galope de titular. Eu ficaria surpreso se ele entrasse com o Galope de titular. Acho que vai ser a base que jogou contra o Palmeiras ali mesmo. E tem que construir o resultado. Tá? Se você quer passar do Ceará, você vai ter que fazer um 2-0, né? Um 3-1, um resultado assim. Eu sei que é muito difícil, mas para levar lá pro Castelão, que é tudo a favor dos caras, o clima a favor dos caras, a gente acha às vezes que não pesa, que a turma diz que é a máquina de desculpas Rogério Mugseni, mas às vezes ele tem razão, o clima pesa, o gramado é horrível, os caras já estão acostumados, o gramado lá do Castelão é várzea. O vento também é muito forte. Vento forte, a torcida do Ceará também não vai ficar quieta, a torcida do Ceará vai comparecer. O então, clima também é muito... Sim, o clima, igual eu disse, é complicado, um time que é veloz, né? Então, assim, o São Paulo tem que construir o resultado na quarta-feira, na minha opinião. Se deixar para decidir no Castelão, vai ter muita dificuldade de passar dessa fase. O São Paulo tem que construir o resultado no Morumbi. Tem que fazer pra tua casa, né? Porque, Sim. tipo, o que a gente pode construir aqui, a gente não vai encontrar nenhum por cento lá no Castelão. Então tem que ser aqui e agora. Sim. Penso assim, Aleph, pode falar aqui que a gente precisa da sua opinião, que você disse que é lúcida, né? Já o resto do universo concorda que não. Eu falo e o mundo, os acontecimentos provam que sim. É incrível isso. Quanto mais vocês me desmentem, mais eu estou certo. Mas, por incrível que pareça, me dói muito falar isso. Eu estou prestes a me internar, mas eu sou obrigado a concordar com o Marcos. Meu Deus do céu, como é difícil. Chega, o momento que chega pra todos. Tem um momento que chega pra todos. Eu não sei se você desenvolveu um cérebro ou eu estou me tornando um pouquinho mais burro. Mas, brincadeiras às partes, eu concordo com o Marcos. Realmente vai ser muito complicado se deixar para poder decidir lá no Castelão. O Ceará tem realmente um time rápido. Lá vai ser um território muito hostil. Então a gente vai ter que construir essa vantagem aqui no Morumbi. Eu acho que a mentalidade do Ceará vai ser semelhante com a do América. Vim para tentar arrumar um empate ou perder pelo mínimo de gols possível. Porque... Só para aproveitar para deixar para tu falar já, Aleph, quem vocês acham que deveria ser o goleiro nesse jogo? Então, eu vou terminar meu comentário e eu já falo sobre isso. Então, assim, o São Paulo precisa construir o resultado aqui no Morumbi. Não dá para dar sorte ao azar. Não tem como a gente pensar, faz 1-0 aqui e lá a gente dá um jeito, porque ano passado foi assim com Fortaleza e a gente se deu muito mal lá. O São Paulo já tem um histórico nesse ano de jogar muito mal fora de casa. Tem um ou outro jogo que você pensa assim, putz, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O time era o C, como aconteceu agora contra o Atlético, mas no caso da Sul-Americana não tem como a gente brincar de ter sorte. Sorte é decorrência dos seus méritos.
Não tem o que fazer. Aquele jogo do Fortaleza foi no Morumbi, mano, que São Paulo pipocou. Então, só que a gente pipocou e a gente foi pro Castelão com 2-2, não foi isso? Não, 2-2 foi aqui, já a gente veio com resultado negativo, 3-1 pra eles, aí a gente fez A gente 2-0. foi eliminado lá. Não, se eu não, me a engano. gente foi eliminado lá, o A Helo. gente foi eliminado lá. A gente empatou 2-2 aqui com duas falhas do Volpe e perdemos de lá de 3-1, se eu não me engano. 2 gols do Rigoni, a gente tava ganhando o jogo até o finalzinho. Nossa, aquele. Não gosto nem de lembrar que eu fico puto demais. Desculpa, Então, troquei as datas dos jogos. exatamente. Então, assim, acho que não tem como a gente dar sorte ao azar de novo. Não dá pra brincar com isso. O São Paulo precisa jogar na seriedade, com concentração, entender que tá num estádio com 45 mil pessoas, que tá todo mundo apoiando, mesmo com os empates, com derrotas, a torcida comprou o barulho do São Paulo, comprou a ideia do Ceni e a gente tá fechado com o time. Então acho que é só fazer o mínimo, só fazer o básico, jogar com vontade, com intensidade, que tem como dar certo. Acho que a gente vai acabar ganhando esse primeiro jogo de 2-0. Já tô me adiantando aqui no palpite, mas acho que a gente vai acabar levando 2-0 e quanto ao goleiro, eu acho que o São Paulo não foi atrás do Felipe Alves à toa. Pra mim foi um erro, mas já que tá aqui, é o 0-1 do time, vamos, e é isso. Herdou a camisa do time. Andrei sem chance? Jandrei sem chance. Até agora, pelo que eu me informei, o Jandrei não tem condições de jogar nesse primeiro jogo. Então tem que ir com o Felipe Alves, ele é mais experiente. E por mais que eu quisesse que o Couto jogasse, acho que o psicológico do moleque, se ele não teve um acompanhamento, um preparo, foi pro saco quando ele não foi jogar na Arena da Baixada. Eu acho também que não faria sentido o Rogério colocar o Felipe Alves na arena, né? Se não fosse pra dar ritmo de jogo pra ele jogar contra o Ceará. Então acho que não há dúvidas contra isso, que vai ser de fato o Felipe Alves, nosso goleiro. Espero que não invente muito, digamos assim, né? Que jogue uma partida de Cássio do Corinthians ali, que bola pingou no pé dele, ele bica pra frente mesmo e não tá nem aí, porque realmente não é jogo pra brincar. E eu acho que ele também vai ter consciência disso, né? Jogar ali com segurança, com tranquilidade, mas sem exagerar. Ele Acho jogou que muito até Clássico o- Rei, então ele sabe como que é enfrentar o Ceará. Sim. Já tem Exatamente o que essa eu falei, ele já tem a experiência, ou já entende a malícia de jogar contra o Ceará, então acho que pra esse jogo ele é o goleiro perfeito. E até mais que o Jandrei, se duvidar. Enfim, Felipe, se quiser comentar já pra gente finalizando. Comente sim, cara. E eu acho que também, tipo, pro Couto eu acho que acabou, cara. Tipo, quando o Jandrei voltar, tem que prestar a ele para outro time para ele ganhar um pouco mais de experiência, e é isso, cara. E já sobre o jogo, cara, jogo difícil, tipo, por mais que eu vi aqui nos históricos mais de 10 jogos que a gente não perde pros caras, mas os caras vai vir com tudo, cara. A eliminatória mesmo, tipo, duas que a gente jogou com eles, acho que foi Copa do Brasil 2015 e Sul-Americana 2011, e eles começaram ganhando e a gente virou. Então, tipo, é jogo histórico mesmo, cara. É jogo que sempre vai ficar pra história, e Felipe Alves titular, e a chance dele ser grande no São Paulo, velho. É isso que eu tenho. Meu palpite, cara, vai ser 1-1. É isso. E você, Aleph, já pra ir finalizando, qual é o seu palpite pro jogo? Eu acho que 2-0, São Paulo vai conseguir se impor dentro do Morumbi. Não vai ser uma dominância, mas a gente vai conseguir sentir um São Paulo melhor do que o Ceará. A gente não vai levar muitos perigos. Terão contra-ataques. Mendonça, ele é muito chato, mas eu acho que o São Paulo acaba ganhando de 2-0, mas sendo imponente, não sendo covarde ou sentindo a pressão do Ceará. E tu, Matheus, qual é o teu palpite pra esse jogo? Como é que o time vai se comportar e como vai ser o resultado final? Cara, eu acho que também vai ser um empate, pelo histórico que eu tô vendo do São Paulo, tudo. Não me dá aquela. Sabe, que não tem aquela sensação que o São Paulo vai jogar, tipo que ele vai nadar, mas vai continuar naquele empate, sabe? É a mesma coisa, cara. Eu acho que ele vai empatar aqui pra tentar resolver lá. Se
não acontecer do jogador ficar bichado, hein, cara. Porque quando vai apertando o calo, alguns ali vai errando passe, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E eu acho que vai ser 1-1 também, ou pode chegar até num 0-0. Eu acredito que vai ser um 2-1, vai ser um 2-0 até finalzinho do jogo, no mesmo contexto que o Aleph palpitou. Só que a gente vai ter aquele choque de sempre levando gol no finalzinho e, pra mim, esse é o meu palpite. Quem quiser dar algum comentário a mais já pra mim finalizando. Falta o Marcos opinar aí também do palpite dele. Qual é o teu palpite, Marcos? Olha, eu vou contigo. Eu acho que eu vou torcer muito ali pra gente conseguir um 2-1. Eu acho que é o resultado mais possível, digamos assim, do São Paulo conseguir. Eu não acho que o Ceará vai passar em batido, não vai fazer nenhum gol, mas tomara que seja 2-1 pra gente ir com uma vantagem mesmo que mínima pro Castelão. Pra finalizar, só duas informações, né? Nahuel Bustos praticamente fechado, né? Seria muito surpreendente que não acontecesse. E o Nahuel Ferrarese, deixando claro aqui que são dois jogadores diferentes, né? Muita gente tá confundindo. Nahuel Bustos, atacante. Nahuel Ferrarese, zagueiro. Também foi encaminhado, digamos assim, né? O Nahuel Ferrarese. Seria muito importante que viesse, porque é um setor que a gente tem muita dificuldade com falta de jogador, né? Se sai um jogador, o Rogério Ceni tem que mudar o esquema, não dá pra jogar com 3 zagueiros. Então é complicado. Eu torço muito para que venha. Nahuel Bustos quase fechado, faltando pouquíssimos detalhes até para ser anunciado, e o Nahuel Ferrarese encaminhado. Espero que chegue aí pelo menos um dos dois para ajudar a gente. Cara, só levantar um negócio rapidinho aqui. E essa especulação do Matheus Vital, hein? Será que é meme? Será que é verdade? Tudo meme. Até Acho onde que é eu sei, meme. Do que Kane informando é meme, certeza. É tudo meme. Soteudo fechou com o São Paulo. Igual inventaram a troca do Luan pelo Rigoni. Não é de hoje que esses comentários em páginas que você conhece, que são 15 páginas diferentes com a mesma chamada para o mesmo site, com a mesma legenda, com tudo igual. É tudo copy-pasta. Então, A única diferença é que o Luke Kane é nosso parceiro, tá no nosso grupo. exatamente. É verdade, Hoje eu verdade. sou fechado com o Luke Kane. Esse Ô, byte que aí, coisa. essa parada do Matheus Vital é praticamente o byte que eu fiz do Daniel Alves querendo voltar sem salário, mano. É tipo desse nível. Nossa, cara, É o esse mesmo nível. byte do Daniel Alves foi o melhor, cara. É tipo desse nível o Matheus Vital. Acho que não tem a mínima chance, cara. Não, E tem o pessoal comentando lá. Pô, é verdade mesmo que o Daniel Alves vai vir? Nos comentários da página da Guerrilha. Sim, bizarro. E o comentário rápido é que o Nahuel Bustos, algumas pessoas estão achando que ele vem como centroavante. E é importante a gente ter cuidado com isso para não cobrar do cara uma coisa que ele não é. Ele joga muito mais pelo lado, ele faz o como centroavante, mas a posição dele é Um ponta. ponto, então. Sim. Ele joga pelo lado. Eu acho que seria basicamente a substituição do Rigoni, né? Sim, seria para ser tipo um substituto do Rigoni. E Saudades, o São Paulo inclusive. falta fechar. Com o Grupo City a discussão é mais o tempo desse empréstimo. O City que é até o meio do ano que vem para acontecer assim que encerra e começa a temporada europeia, e o São Paulo que até o final da que vem, até o final de 23, quando encerra a nossa temporada. Então assim, é basicamente isso que falta alinhar para poder fechar. Mas bem como o Marcos falou, é praticamente certa a negociação do Bustos, e o Ferrarese também já tá bem encaminhada. Enfim, rapaziada, eu já posso finalizar? Sim. Pode, mano, já era. Então, rapaziada, é isso. Esse foi o episódio 3 do nosso podcast. Quem estiver acompanhando pelo YouTube, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve, comenta, compartilha aí com todo mundo. Pode compartilhar em página de gente que não é São Paulina, porque a gente recebe todo mundo bem. E é isso. Quem ainda não segue a gente no Instagram, nosso @ é guerrilhaspfc, é o mesmo aqui do Twitter. Se você ainda não segue o Twitter também, segue a gente lá, porque a gente grava ao vivo lá. Inclusive, a gente também está no Facebook, óbvio que a gente surgiu de lá. E a gente também está na Twitch. O Felipe vai deixar o link na descrição, não vai, Felipe?
Vou deixar o link na descrição, segue lá, live praticamente todos os dias, só dia que tem jogo de São Paulo que a gente não faz. Pois é, a resenha lá é maneira demais. Vamos deixar o arroba do nosso perfil pessoal também, caso vocês queiram seguir. E é isso. Muito obrigado pela visualização de vocês e até a próxima. Falou. Valeu, galera. Tamo Falou, junto. galera. Falou, Até a pessoal, próxima. Um abraço aí pra todo Valeu. mundo.